Você está no programa Construindo Novas Fontes de Renda e o nome desse episódio é Fontes de Renda. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos estratégias que vão te ajudar a sair do zero aos seus primeiros R$ 10.000 na Bolsa de Valores com investimentos inteligentes. Para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Spessato, eu sou economista, sou educador financeiro e sou investidor na Bolsa de Valores. E o tema de hoje é como você constrói uma nova fonte de renda. Então, vem comigo. Bom, para começar, você deve estar se perguntando o que são fontes de renda? Como chegar nesses R$ 10.000 na Bolsa de Valores com investimentos inteligentes? O que são investimentos inteligentes? Então tá, vamos por partes. Investimentos inteligentes nada mais são do que investimentos que vão te ajudar dentro da sua estratégia de investimento a alcançar os seus objetivos mais rápido. Ou seja, uma pessoa que quer chegar nos R$ 10.000 na Bolsa de Valores, como que ela consegue, com diversos investimentos que existem dentro do mercado, alcançar o seu objetivo com a maior velocidade possível, trazendo segurança para o seu patrimônio e liquidez nos seus investimentos. A próxima coisa é, o que é renda passiva? Renda passiva nada mais é do que um dinheiro que vai entrar no seu bolso, ou seja, que vai cair na sua conta, sem você precisar utilizar do seu trabalho ativo. E o seu trabalho ativo nada mais é o seu trabalho do dia a dia, aquele que você precisa acordar cedo para ir trabalhar e buscar o seu dinheiro vindo do seu trabalho, ou seja, de uma maneira ativa, né? Então, assim, renda passiva, ela é muito importante, principalmente quando você tem a estratégia e o objetivo de chegar nos seus primeiros R$ 10.000 investido na Bolsa de Valores, porque a renda passiva é o que vai dar aquele up, aquele turbo nos seus investimentos. Vocês vão entender conforme no decorrer desse programa aqui. E aí também, já para contextualizar aqui, eu quero fazer a diferenciação do que é trabalho e o lucro distribuído, que seriam os dividendos, que é um quesito bem importante dentro dessa estratégia de chegar nos R$ 10.000 investidos na Bolsa de Valores. Então é assim, o seu trabalho é aquele que você precisa acordar cedo, conforme eu já falei, você tem um determinado horário para entrar e para sair, você é contratado, seja CLT, seja PJ, com um valor específico para você receber no final do mês, né, ou em parcelas aí, dependendo do acordo que é feito, mas em termos gerais é onde você tem horário para entrar, tem horário para sair e um determinado valor estipulado de salário. Então, esse é o seu trabalho. É de lá que vem a sua principal fonte de renda por enquanto. Já os lucros distribuídos, ou seja, os dividendos, nada mais são do que uma parte do lucro líquido das empresas que elas distribuem para os seus acionistas, para quem em determinado momento comprou uma ação e tem direito a receber aquela parte que ela vai distribuir de lucro. Então, pensa comigo, uma empresa foi lá, vendeu os seus produtos, conseguiu... Você vê, né? Até o cachorro gostou. Então, uma empresa foi lá, vendeu os seus produtos, conseguiu a sua receita, abateu todas as suas despesas, o que sobrou foi o lucro líquido. Em grosso modo aqui. Muitas empresas da Bolsa, elas têm o perfil de distribuir para os seus acionistas uma parte desse lucro. Ou seja, a partir do momento que você tem uma ação e ela distribui os seus lucros, você vai receber os seus dividendos referente àquela uma ação que você tem. Só que isso significa que se você tiver 1 milhão de ação, você também vai receber proporcional, né, a 1 milhão de ação que você tem. E isso é muito importante, porque isso faz com que a gente atinja o nosso objetivo muito mais rápido. Se você consegue todo mês ir comprando um pouco de ação, o seu objetivo se torna muito mais tangível. Você consegue visualizar ele com muito mais facilidade. Então, quando a gente está falando de renda ativa e renda passiva, a diferenciação é essa. Uma, você precisa acordar cedo todos os dias para ir trabalhar e no final do mês receber, ou no começo do mês receber o seu dinheiro, que foi o combinado. E a renda passiva, que é o nosso objetivo aqui, ela nada mais é do que receber uma parte dos lucros líquidos que as empresas distribuem para os seus acionistas em determinados períodos. Cada empresa vai determinar esse período, mas o que eu quero que você entenda aqui é que você pode sim receber um pedacinho do lucro de muitas empresas multinacionais, de empresas muito grandes.
E isso faz toda a diferença numa estratégia de uma pessoa que quer chegar nos seus primeiros 10 mil reais na Bolsa de Valores. E o céu acaba sendo o limite aí nesse caso, né? E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando por que é importante essa estratégia? Por que é importante fazer tudo isso que você está me falando, Reinaldo? Pensa comigo. Quando você se aposentar, como que você vai sobreviver? Qual é o dinheiro que vai entrar na sua conta, pensando que você já vai estar numa idade que, infelizmente, não são muitas empresas, né, que conseguem captar essa pessoa do mercado de trabalho, essa pessoa com mais idade, e hoje, a principal fonte de renda das pessoas que estão aposentadas acaba sendo o INSS, aqui no Brasil. Então, assim, por que é importante você ter essa estratégia de construir uma nova renda, de construir uma renda passiva ao longo do tempo e principalmente alcançar primeiramente os seus primeiros 10 mil reais investido na Bolsa de Valores com investimentos inteligentes? No decorrer da sua vida, existe um período ali que você consegue facilmente entrar no mercado de trabalho, né? E quando você chega, né, na sua aposentadoria, fica mais difícil isso. Isso todo mundo sabe. Então a gente precisa fortalecer, se for o caso, essa nossa renda que a gente vai receber do INSS com nossos dividendos, que vão estar caindo ali praticamente todos os meses, depois eu mostro isso para vocês. Também ter uma nova fonte de renda para que a gente não fique à mercê de receber somente um salário mínimo. Uma grande parte dessas pessoas que são aposentadas pelo INSS, elas recebem somente um salário mínimo, que seja um pouquinho a mais. Hoje, nesse dia que eu estou falando com vocês, é dia 12 de 1 de 2026, o nosso salário mínimo é de R$ 1.600, R$ 1.621, para ser mais exato. Então você vê, hoje em dia é muito difícil você conseguir viver somente com um valor desse, né? Se você ainda mais for uma pessoa aposentada que pode ter algum problema de saúde, que paga o seu aluguel. Então, assim, é muito importante você construir essa fonte de renda passiva para que quando chegar na sua aposentadoria ou para que você que está perto da sua aposentadoria já começar a ter uma outra fonte de renda além do INSS. Então, fortalecer as suas rendas, né? O dinheiro que cai no seu bolso, para que você consiga ter uma vida bacana, né? Para que você não passe necessidade, para que você consiga ter uma vida saudável, né? Uma vida digna. Então, eu acho que é muito importante essa estratégia de começar a pensar em fazer seus investimentos inteligentes, buscar primeiramente os seus primeiros 10 mil na Bolsa de Valores. E aí você me pergunta, e se eu não fizer isso? E se eu não seguir essa estratégia? E se eu não der o primeiro passo? O que isso pode ocasionar na minha vida? Bom, eu não gosto de trazer notícias ruins, né? Mas pode ser que se você não começar a pensar no seu futuro agora, começar a comprar suas ações para ter uma outra fonte de renda passiva, entrando dinheiro no seu bolso, né? Pode ser que você precise viver somente com o INSS. Isso é errado? Bom, depende do ponto de vista, porque se a gente for pensar, é uma renda, uma baixa renda, que devido à nossa inflação que a gente tem no país, essa renda acaba, né, sumindo do nosso bolso sem muito esforço. Uma pessoa que paga aluguel sabe disso. Então, assim, pode ser que você chegue na sua aposentadoria e precise viver somente com a sua aposentadoria, que é o seu dinheiro que vai cair, vindo diretamente do INSS. Então, assim, pode ser que você acabe tendo alguma necessidade ou, né, na melhor das hipóteses, que você precise readequar a sua vida, né, para viver dentro daquele seu limite orçamentário, que é a renda que você está recebendo daquela fonte ali que, nesse caso, vai ser somente o INSS. Não é ruim, pelo menos graças a Deus a gente vai ter uma renda ali para comer, mas pode ser que você tenha algumas limitações. A ideia desse vídeo é trazer para você essa mentalidade de começar a criar uma nova renda passiva, que quando chegar lá na frente ela vai te suprir, vai contribuir num total de rendas que você vai receber ali. Então a ideia é que você consiga construir novas fontes de renda passiva para que quando chegar lá na frente você possa complementar de diversas fontes de renda aquilo que você ganha, aquilo que você consegue viver dentro do seu limite orçamentário. Então aquilo que você realmente entra no seu bolso, que você pode gastar com comida, né, com uma viagem, sei lá, diversas coisas que a gente precisa no dia a dia aí, de gastar o nosso dinheiro, e não tem nada de errado com isso, mas quanto mais você puder ter, melhor a sua qualidade de vida, melhor vai ser a sua alimentação, a sua moradia,
né, o seu conforto, e isso é muito importante a gente começar a pensar desde já. E isso passa por você conseguir atingir os seus primeiros 10 mil reais na Bolsa de Valores. Por quê? Porque é o primeiro marco da nossa vida como investidor. Ele não vai resolver a sua vida, mas eu tenho certeza que assim que você atinge esse valor, sua cabeça muda. Você já começa a vislumbrar dividendos maiores, né, mensalmente caindo ali na sua conta. E isso é muito bacana porque você entende realmente que o método funciona, né? E isso é muito importante, isso é muito importante. Então, talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez a sua única fonte de renda seja do seu trabalho ativo, né? Ou seja, do seu trabalho manual, do seu trabalho do dia a dia. E não tem nada de ruim com isso. Mas a gente precisa começar a pensar e pôr em prática um método de ter uma outra renda passiva, né? Ou ter um outro tipo de renda entrando na nossa conta e essa sim ser uma renda passiva. Aquela que não precisa do seu trabalho dia a dia. Aquela que você consegue ganhar dormindo, literalmente. E quando que isso é o melhor para começar? Quando é o melhor dia? Quando é a melhor hora? O dia inicial que a gente precisa fazer isso. Começar a plantar a nossa renda passiva com os nossos dividendos. E sem dúvida nenhuma, é clichêzão dizer isso, mas o melhor dia foi ontem. O segundo melhor é hoje, né? Você precisa começar. O primeiro passo precisa ser dado. Então, comece hoje, comece o quanto antes você puder, porque é aquela sementinha que você vai plantando e chega lá na frente, você colhe os frutos daquela árvore gigantesca que se criou. E é isso. Hoje é sempre o melhor momento. Se não consegue hoje, amanhã vai ser o melhor momento, que vai ser o hoje da vez, e assim sucessivamente. Então não deixe de começar, não deixe de investir no seu futuro, não deixe de criar novas fontes de renda que vão te ajudar lá na frente a ter uma vida de qualidade, uma vida digna, um conforto bacana. Isso é muito importante. Essa visão de longo prazo ela é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente começa a construir isso? Como que é feita a construção dessa nossa renda passiva? E eu quero começar pelo maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, que é colocar o seu dinheiro na bolsa de valores, ou seja, comprar ações de empresas que estão listadas na bolsa de valores, achando que de um dia para o outro essa ação vai subir, tá? Ele compra por 5 e vende por 15, 20 lá na frente, e assim ele se torna rico, milionário. Muitas coisas são vendidas com essa ilusão na internet. Então, eu estou aqui para dizer que não é assim. É uma construção, é o longo prazo que vai te favorecer, né? Ele que vai te dar sustentação e você vai ver que ao longo do tempo é verdade, né? Eu estou vivendo isso agora e é verdade. Então, assim, o seu maior erro é querer colocar dinheiro hoje e pegar ele amanhã, vender suas ações amanhã simplesmente porque a ação subiu, porque o valor dela subiu. E isso vai acontecer, essa tentação vai acontecer porque realmente é bem tentador você comprar uma ação por 5 e daqui 1, 2 anos ela está valendo 10, 15, né? Você vai sentir essa tentação de vender as suas ações para pegar aquele lucro para você, e esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Por quê? Porque se você comprou uma ação entendendo que ela é uma boa pagadora de dividendo, que ela distribui com frequência seus dividendos, que é aquele lucro líquido que eu te falei no começo, e ela distribui isso com frequência, por mais que o preço da ação suba, você precisa controlar o seu ego, porque aquilo nada mais é do que o seu patrimônio que subiu. Então você tem que sempre estar pensando os seus dividendos que precisam estar crescendo, eles que precisam estar cada vez mais caindo na sua conta. E se essa é uma empresa boa, porque se ela subiu, normalmente a gente entende que é uma empresa boa, que está se valorizando, porque ela está vendendo mais, ela está tendo mais lucro, né? Ela está trazendo mais benefício para a sociedade no geral. Então essa empresa automaticamente vai crescer. Você precisa ver que ela está distribuindo uma parte do lucro para você. Você sempre recomprando essas ações, sempre comprando mais essas ações. Isso vai fazer com que a sua estratégia de receber cada vez mais dividendos seja atingida. Então, por mais que essa ação suba, você precisa controlar o seu ego, controlar aquele grilinho que dá na barriga de querer vender essa ação e entender que
aquela ação é o seu futuro, é a sua renda futura, é a sua renda passiva futura que vai cair na sua conta e que vai te ajudar lá na frente. Isso não tenha dúvidas. Então, assim, o maior erro que eu vejo é as pessoas comprando hoje, querendo vender amanhã, simplesmente porque a ação subiu 1, 2%, saiu de 5 para 10. E isso é o maior erro que pode acontecer dentro dessa estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês, que é viver de renda passiva, né, lá na frente, de começar a plantar sua sementinha de boas ações que pagam bons dividendos para você. Né? E principalmente o nosso objetivo aqui, que é chegar nos primeiros 10 mil reais na Bolsa de Valores. Então não faça isso. Se comprar hoje, com uma boa estratégia, você compra essa ação e vai mantendo ela na sua carteira de investimentos, entendendo, claro, que ela paga bons dividendos, né, que ela distribui com frequência esses dividendos para você. Então, assim, não faça isso. Compre boas ações, mantenha essas ações, compre a quantidade maior que você conseguir todos os meses. Se não der todos os meses, a cada 1, 2 meses, reserva o seu dinheiro, compra as boas ações e você vai ver que lá na frente, e não vai demorar muito, o seu dinheiro mensal que vai caindo na sua conta com a renda passiva, ele vai aumentar e vai te ajudar a investir cada vez mais. Então você vai ter uma parte que você vai tirar do seu salário para comprar suas ações e a outra parte que vai dar um turbo aí nos seus investimentos, ela vai vir de renda passiva. E assim, pode acreditar que ela ajuda muito. Ela ajuda muito na estratégia de comprar cada vez mais ações de empresas boas que pagam bons dividendos. Ela ajuda muito. Muito, muito. E por onde que você vai começar? Por onde que você vai começar toda essa brincadeira, todo esse emaranhado de informação que eu tô te falando aqui? Bom, a primeira coisa que você precisa saber, dentro de uma boa estratégia, é que você não pode depender daquele dinheiro que você colocou na Bolsa de Valores. O que eu tô querendo dizer com isso? O dinheiro que você vai colocar na Bolsa de Valores, ele tem que estar a parte do dinheiro que você precisa para viver no dia a dia. Então, como que você começa a construir essa renda passiva? Isso é meio contraintuitivo. É você simplesmente começar por uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É aquele dinheiro que, quando der dor de barriga, quando você precisar para uma emergência, para o carro quebrou, micro-ondas quebrou, precisa de alguma coisa na sua casa. Então é essa renda que você vai utilizar. Então você vai separar um pedaço da sua renda ativa do seu trabalho todos os meses. Um pedacinho você vai montar uma reserva de emergência. Chegou ali num determinado ponto, você já começa a separar essa renda para um pedaço, reserva de emergência, e um pedaço você vai colocar na Bolsa de Valores. E por que essa estratégia é importante? Porque quando você precisar, é da reserva de emergência que você vai tirar, não é da Bolsa de Valores que você vai tirar. Ou seja, você vai vender as suas ações, pegar esse dinheiro e usar ele, né, numa emergência. Isso pode acontecer? Pode, mas vai ser uma emergência extrema. Por quê? Porque você sempre vai estar construindo aquele pedacinho de reserva de emergência que vai te ajudar nessas horas. A estratégia aqui é bem simples. Você vai reservar um pedaço do seu dinheiro, do seu trabalho que você recebe todo mês lá como CLT, para reserva de emergência. Então, esse pedacinho é obrigatório. Chegou num determinado ponto, sei lá, uns 3 meses, 4 meses, que você já tem uma reserva de emergência que supre as suas necessidades, você já começa a reservar um pedaço para sua reserva de emergência e um pedaço você vai colocar na Bolsa de Valores. Você vai comprar boas ações na Bolsa de Valores que pagam bons dividendos. Então, essa é a estratégia básica que você precisa entender aqui. E pode ter certeza, imprevistos vão acontecer. Você vai chegar uma hora que você vai precisar da reserva de emergência e tá tudo bem. Ela tá lá para ser usada mesmo. Então, assim, saiba que uma parte do seu dinheiro você vai ter que reservar para montar a sua reserva de emergência e outra parte em um determinado ponto da sua reserva de emergência que você já tem pelo menos ali uns 3 meses, aí 2 meses, 3 meses das suas contas fixas que você já tem dentro de uma reserva de emergência, você já pode começar a, nos próximos meses, juntar um pouquinho de reserva, comprar um pouquinho de ações. Juntar um pouquinho de reserva, compra um pouquinho de ações. Porque pensa, o ideal é que a gente tenha pelo menos 6 a 12 meses de reserva de emergência. Mas se você for esperar você atingir 12 meses de reserva de emergência, você acaba nunca começando a ir para a Bolsa de Valores e comprar boas ações. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama dentro da economia de custo de oportunidade. Por quê? Principalmente agora que a gente está com uma taxa Selic alta, isso favorece as pessoas estarem investindo em renda fixa para usufruir desse
dessa taxa de juros alta, né? Que ele está remunerando nossos investimentos em renda fixa. Então você compra títulos ali CDB, Tesouro, que vão remunerar baseado na taxa Selic, ela vai acabar rendendo bastante, né, durante o ano. Mas isso é aquela pegadinha do custo de oportunidade. Por quê? Porque a hora que a taxa Selic está alta, as ações da Bolsa de Valores acabam estando descontadas, porque a maioria dos investidores estão de olho na renda fixa. Então, assim, independente se a taxa de juros vai estar alta, vai estar baixa, a ideia, o princípio é sempre o mesmo. Reserva um pouquinho para reserva de emergência, né, do seu salário, do seu dinheiro que você tem para investir, e a outra parte, a partir do momento que você já tem uma boa reserva de emergência, você vai migrar para as ações, comprar boas ações na Bolsa de Valores. E por que isso é importante? Porque é o que eu te falei antes, esse dinheiro que vai cair na sua conta dos dividendos, da sua renda passiva, ele vai cada vez mais turbinar o pedacinho que você reserva fora de colocar na sua reserva. Esse pedacinho que você vai reservar da sua renda ativa, ele vai ser turbinado pelos dividendos que estão caindo na sua conta. Então pensa, você tem R$200 por mês, R$300 por mês para investimentos. Você vai colocar 105 determinado, né? Você já juntou ali 2, 3 meses da sua reserva, das contas fixas que você precisa ter para sobreviver. Então você juntou 3 meses, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. 3 meses. Então você vai pegar desses R$300, R$150 você vai colocar na sua reserva no próximo mês. 150 você vai comprar ações na Bolsa de Valores. Só que aquele mês, ele já vai cair um pouquinho de dividendo. Então pensa, você vai ter R$150 colocando na sua reserva, no outro mês você vai ter 150 daqueles 300 que você separou, mais, sei lá, 100, mais 80, mais 50 que seja. Então você vai estar colocando R$200 na Bolsa de Valores. Isso é uma estratégia muito importante. Por quê? Porque ao longo do tempo, esses dividendos acabam sendo maiores e ajudando você na sua estratégia, primeiro de chegar nos seus R$10.000 investido na Bolsa de Valores no menor tempo possível, com segurança, porque você não vai precisar vender elas numa emergência, porque você está montando a sua reserva para isso, que é a sua reserva de emergência, e isso vai te trazer uma segurança para que nas oscilações que as empresas têm, que são naturais dentro da Bolsa de Valores, você no desespero não venda suas ações, né? Porque você sabe que os seus dividendos estão aumentando. Os seus dividendos estão caindo ali na sua conta, estão ajudando você a investir cada vez mais. Então isso é muito importante, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês alguns estudos de casos que a gente tem, né? A gente tem vários exemplos, mas eu queria trazer 2 que são bem emblemáticos, que muitas pessoas devem conhecer, para você entender que realmente a estratégia funciona. Você precisa começar quanto antes, não importa a quantidade de dinheiro, porque o importante aqui é o primeiro passo. É você dar o primeiro passo, é você começar a fazer. Então, a gente tem o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores hoje, é o Luiz Barsi Filho. Muitas pessoas devem conhecer ele pelo nome que ele já tem, tá muito difundido aí no mercado, né? Então, assim, ele é uma pessoa que começou do zero, como a gente. Hoje ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, conforme eu falei para vocês. E é aquilo. Ele teve que começar lá atrás para hoje ser essa pessoa que ele é, ser o Barsi que todo mundo conhece. Então, ele é um exemplo muito factível, né? Você não precisa ser o Barsi, você precisa ser você precisa buscar os seus objetivos, né? Buscar a sua renda passiva, né? Os tempos são outros, mas eu acho que aqui a gente tem que ter os objetivos iguais, porque é o nosso futuro que está em jogo, né? É a nossa renda, é o nosso conforto que está em jogo. Então a gente precisa sair de algum lugar. E para sair de algum lugar a gente precisa pôr a mão na massa, precisa começar a fazer. Essa é a ideia aqui. Por isso que eu estou trazendo ele como referência nesse estudo de caso, porque para mim ele é uma boa inspiração. Ele foi uma das pessoas que mais me inspirou a começar a investir na Bolsa de Valores, porque ele veio de uma família simples, ele tem a metodologia dele, mas ele começou do zero. Então, eu também comecei do zero, eu me inspiro muito nele. Vejam a história dele, é muito bacana, é muito inspiradora, porque ele segue da mesma forma com os seus objetivos até hoje. Mesmo conseguindo investir milhões que ele consegue hoje,
porque ele já recebe milhões de dividendos, né? E ele consegue estar focado, tá investindo sempre, aumentando a renda passiva dele, né? Então hoje ele já é um gigante aí dentro do mercado de ações, mas a gente precisa começar de algum lugar. A gente precisa se inspirar em pessoas que foram bem-sucedidas dentro dessa estratégia de comprar boas ações, boas empresas que pagam bons dividendos. Então ele é o primeiro caso aí que eu queria trazer para vocês, porque ele me inspira muito. E ele é aqui do Brasil, tá? É gente como a gente, né? O segundo caso que eu queria trazer aqui para vocês, que muitas pessoas também conhecem, é o mega investidor dos Estados Unidos, o Warren Buffett. Também começou do zero, também começou como agente, dando o primeiro passo, comprando suas primeiras ações que pagam bons dividendos. Ele também é um belo de um exemplo para a gente de pessoas que começaram de baixo, pessoas que começaram lá do zero, comprando boas ações que pagam bons dividendos. Ele tem uma estratégia um pouquinho diferente da do Barsi, mas o conceito final é o mesmo, né? Boas empresas que pagam bons dividendos, mas ele também ele tem uma empresa que gere um bom número de valores hoje dentro do mercado acionário lá dos Estados Unidos. Então ele tem uma estratégia um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Comprar boas empresas que pagam bons dividendos e que nos remunerem, que distribuam um pedaço dos seus lucros líquidos. Isso é muito importante. Essa é a principal ideia da estratégia. Empresas que distribuem uma parte dos seus lucros. Porque as empresas que, só para vocês entenderem, né? Empresas que não estão listadas na bolsa, elas não precisam distribuir para os seus acionistas uma parte dos seus lucros líquidos. As empresas que estão na bolsa, elas precisam obrigatoriamente distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido para os seus acionistas. Então é uma obrigação. O que isso significa? É uma certeza que você vai receber um valor ali por ter comprado essas empresas, né? Então tem um monte de empresas na Bolsa de Valores, você vai precisar entender e escolher boas empresas, que são poucas, né? Que pagam bons dividendos, que distribuem uma boa parcela do seu lucro líquido para seus acionistas. Essa é a ideia por trás desse método que eu estou falando aqui para vocês. Então, para contar um pouquinho da minha história aqui para vocês entenderem da onde eu vim, como eu comecei, os meus primeiros investimentos na Bolsa de Valores foi lá na faculdade, né? Mas eu nem conto direito porque eu não tinha consistência, eu não tinha uma estratégia por trás. Então, eu entendo que o meu início de verdade foi lá em 2022. Foi um momento que a gente estava passando aí por uma pandemia, né? Tava praticamente acabando a pandemia. Eu refleti muito o que eu estaria plantando para o meu futuro, qual queria ser meu futuro se eu continuasse com aquela minha vida que eu tinha, de simplesmente pegar o dinheiro que eu ganho do meu salário, do meu trabalho e gastar. Simplesmente gastar, sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta. Simplesmente ganha o dinheiro, gasta. Não tem objetivo nenhum, não tem estratégia nenhuma. Então, a minha ideia é deixar um legado. Essa é a minha ideia. E dentro dessa reflexão que eu fiz aí da minha vida, eu entendi que eu precisava começar a construir uma renda, plantar sementes que me trouxessem uma renda no futuro. Por isso que eu bati nessa tecla com vocês de ter uma renda passiva. E aí, nesse período, eu comecei a comprar minhas primeiras ações. Para mim, é muito legal, porque com essa inspiração do Barsi, eu também fui estudar bastante e eu comprei minhas primeiras ações da Klabin. Vou colocar aí para vocês. Eu comprei minhas primeiras. A ação da Klabin, ela tem um valor baixo, né? Mas ela é uma empresa que distribui dividendos de forma recorrente há muitos anos. Isso eu aprendi com o Barsi. E a gente tem que copiar coisas boas das outras pessoas, não tem problema nenhum quanto a isso. Então eu comprei lá minhas primeiras ações da Klabin e foi bem legal porque no mês seguinte ela já pagou dividendos, né? Para quem tinha aquelas ações dentro de um determinado período ali, né? E até hoje eu tenho essas ações. Eu aumentei bastante minha posição dentro da Klabin. É uma empresa que eu gosto muito, né? Ela já tem aí 126 anos no mercado, que tem história com a distribuição de dividendos. É uma empresa que distribui recorrente os seus lucros líquidos, os seus dividendos. Ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país.
Então veja o tamanho da empresa. É uma empresa centenária, né? Então você vê que ela passou por diversas crises que a gente tem aqui no Brasil, passou por diversos governos e está lá firme e forte, entregando seus resultados. E o principal, distribuindo seus dividendos para os seus acionistas. E o legal dessa empresa é que ela tem a família por trás. Então, a própria geração em geração das famílias, elas vêm adquirindo ações, elas são detentoras dessas ações. E elas querem dividendos, elas querem a sua remuneração via dividendos. Então, pensa, você vai ser um sócio de uma empresa que necessariamente vai distribuir seus dividendos, que tem a recorrência de distribuir seus dividendos. Então, assim, é uma receita de bolo que não precisa ter muito trabalho para entender se vai ou não comprar. A questão é comprar recorrente, comprar as ações e ter a calma e esperar que o longo prazo ele vai te favorecer. E não é um longo prazo muito grande não, né? Hoje eu já recebo uma quantia bacana que eu vejo dessa empresa, dado o número de ações que eu tenho. Então, assim, é uma empresa muito bacana, foi a primeira que eu comecei, tenho muito orgulho de ter minhas ações dela. Ela faz parte da minha carteira e eu não vejo a menor chance de eu vender essas ações. Gosto muito mesmo dessa empresa. Você vê que ela tem uma base muito sólida dentro do mercado de ações, dentro da distribuição de dividendos, que é o nosso foco aqui. Eu não posso indicar investimentos, mas eu, como Reinaldo, como investidor, é uma empresa que eu sempre vou estar colocando na minha carteira de investimentos. Ela é fundamental dentro da minha estratégia e a estratégia que eu quero ensinar para vocês aqui. Então, estudem um pouquinho ela que vocês vão ver que vale muito a pena ser sócio dessa empresa. No meu ponto de vista, vale muito a pena e o Barsi é uma prova que vale muito a pena, porque ele é sócio dela há muito tempo. E aí eu quero mostrar para vocês um estudo também que mostra o porquê que a gente precisa estar na Bolsa de Valores e a quantidade de pessoas que estão lá. Veja bem, a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais, ela tem um estudo muito legal, o raio-x do investidor brasileiro. Então, ela faz uma série de entrevistas com as pessoas aqui do Brasil. Ela entende quantas pessoas estão dentro do mercado de investimentos. E aí, no ano passado, ela fez a 8ª edição desse raio-x do investidor. Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem do que eu estou falando. E aí, ela chegou a um número que 37% da população investe em produtos financeiros, e esse mesmo número, ou seja, esse estudo ele foi feito com base em 2024, né? Então ele saiu no ano passado, 25, mas ele é baseado nessas respostas de 2024 comparado com 2023. Então tá. Então esse estudo do ano passado ele mostrou que 37% da população ela investe em produtos financeiros, que é o mesmo número de 2023. 33% da população afirma ter economizado dinheiro em 2024, que dá cerca ali de 53 milhões de pessoas. Só que, isso é muito interessante, dessas pessoas, menos da metade, 39%, direcionou esses recursos para produtos de investimentos. Ou seja, um contingente de pelo menos 32 milhões de pessoas ficou fora do mercado de investimentos, mesmo com alguma reserva disponível. O que isso significa? Mesmo as pessoas conseguindo guardar dinheiro, elas não estão indo para os investimentos. Elas não estão guardando dinheiro para investir. E isso mostra como a gente precisa evoluir muito ainda. Pensa. Somente 37% da população investe em produtos financeiros. Isso mostra para mim que a gente não tem essa cultura de investimento dentro do Brasil. Isso com certeza aumentou durante os anos pela informação, mas eu vejo que isso é um percentual muito baixo, mas eu também vejo muita oportunidade. Então você aí que não começou, saiba que a oportunidade é agora. Você precisa começar, porque você viu aí, existem muitas empresas que distribuem dividendos. Esses dividendos vão aumentar o seu poder de colocar dinheiro na bolsa de valores. Isso significa que vai aumentar o seu poder de lá na frente ter uma renda passiva que vai ajudar no seu conforto, que vai ajudar a você ter uma vida bacana e que principalmente ela vai ajudar você a chegar nos seus primeiros 10 mil reais na Bolsa de Valores. E isso é muito importante. Por isso que eu coloquei os investimentos inteligentes aqui. Sair do zero e chegar
nos seus primeiros 10 mil na Bolsa de Valores com investimentos inteligentes. Por quê? Porque a estratégia é que você tenha bons investimentos que vão impulsionar os seus investimentos mensais que você faz na Bolsa de Valores, para você atingir o mais rápido possível os seus 10 mil, que é um marco aqui na nossa vida de investidor, na Bolsa de Valores, trazendo segurança, trazendo uma quantidade ali segura de liquidez, porque você vai ter a sua reserva de emergência, que vai te segurar nos seus momentos difíceis, mas se acontecer uma catástrofe, você também pode vender as suas ações. Então, a ideia não é vender, mas a gente tem que ser sincero aqui que se precisar vender, vai vender e tá tudo bem, mas por isso que é importante ter a sua reserva de emergência. Então, o que é um investimento inteligente? É investir uma parte na sua reserva e uma parte para aumentar a sua renda passiva, direcionando ela à Bolsa de Valores. Essa é a ideia aqui, tá bom? Essa é a ideia principal aqui. Por isso que é um investimento inteligente. Então eu gostaria de trazer para vocês uma história de vida minha, que é meu treino de corrida e o que isso tem a ver com investimento a longo prazo. Eu já corro faz um tempo, né? Eu gosto de praticar exercício, então o meu favorito é corrida. Eu já corro faz uns bons anos. E qual que é a ideia do investimento a longo prazo aqui? Por que eu corro? Por que eu gosto de correr? Eu pretendo ter uma boa saúde para que eu consiga lá na frente usufruir de todo o meu esforço que eu estou fazendo agora para construir minha renda passiva, para fazer meus investimentos, guardando minha reserva de emergência, chegar lá na frente e ter uma saúde bacana para poder usufruir de todo esse esforço que eu estou fazendo agora, entende? Eu sei que a nossa vida é instável, eu entendo que pode ser que aconteça alguma coisa, mas eu não foco nisso. O meu foco é construir uma boa saúde física, mental e espiritual, para que quando eu chegar lá na frente, eu consiga, primeiramente, ter uma boa saúde para aproveitar os meus dividendos, e eles estão crescendo, graças a Deus, e ter uma boa qualidade de vida, né? Conseguir andar legal, conseguir ter uma locomoção, meu corpo está apto para mim poder usufruir de todo esse investimento que eu estou fazendo hoje, né? Então, pensa, eu estou fazendo um esforço para economizar, para separar um pouco para minha reserva, fazer um pouco de investimento, né? Vivendo de uma maneira saudável, né? Sem excessos, mas eu também tenho que dizer que eu me privo de algumas coisas para me conseguir atingir o meu objetivo, né? Porque o ser humano, ele quer sempre estar comprando novas coisas, isso é natural. Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar para entender que a gente precisa, às vezes, se privar de algumas regalias que a gente poderia ter para ter um benefício lá na frente. Então, hoje, a corrida me mostra que quanto mais eu cuidar do meu corpo, mais eu cuido da minha saúde e mais eu vou conseguir usufruir disso lá na frente. Tá conseguindo andar, tá conseguindo, viajar de uma forma bacana, com meus dividendos caindo na minha conta. Isso para mim é muito inspirador. Eu espero que te inspire também para você começar a cuidar da sua saúde, porque eu acho que é bem bacana você chegar na sua velhice, que é uma bênção, e tá saudável, tá conseguindo andar, né? Tá conseguindo falar, entender as coisas. Isso passa por a gente ter agora na nossa juventude uma boa saúde. E para ter uma boa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Praticar atividade física. Então, eu gosto muito dessa parte de fazer exercício físico, principalmente de corrida, porque ele é um exercício, é um treino que te dá eu sempre penso isso. Toda vez que eu treino, eu entendo que eu ganho algumas horas de vida. Então, isso me traz a motivação para continuar sempre treinando, para continuar sempre cuidando da minha saúde, né? E para continuar mantendo meus investimentos, porque eu sei que eu vou estar com uma boa saúde, se Deus quiser, né? Dentro do meu melhor eu estou fazendo isso. Se for vontade de Deus que eu não usufrua dele, tá tudo bem também. Mas a gente precisa pensar pelo lado positivo, que eu vou sim usufruir dele, né? Traçar essa meta e para que quando chegar lá na frente eu tenha uma boa saúde para poder aproveitar ao máximo
tudo que eu estou plantando agora, toda essa árvore que vai me dar os frutos lá na frente, né? Hoje, os meus dividendos são exclusivamente para reinvestir eles, são totalmente reinvestidos, para que essa árvore cresça o mais rápido e da melhor maneira possível. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: cuida da sua saúde, para que quando você chegar na sua velhice, você consiga usufruir de todo o esforço que você está fazendo agora. Isso para mim é muito importante. E aí, para finalizar esse vídeo, para desmistificar um pouco isso, eu queria responder a pergunta se eu já tive medo, né? Se eu ainda tenho medo de fazer esses investimentos, porque eu vejo que tem muita gente que já perdeu dinheiro na bolsa de valores, né? Realmente você pode perder muito dinheiro lá, se você não tiver uma estratégia, se você não souber o que você está fazendo. Você realmente pode mesmo. Eu já conversei com muitas pessoas que perderam uma boa quantidade de dinheiro lá. Eu, graças a Deus, não perdi dinheiro, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, eu já tive medo? No começo eu tive um pouco, mas a partir do momento que eu me aprofundei nos meus estudos, né, que eu fiz meus cursos que me trouxeram o conhecimento técnico para fazer boas escolhas, esse medo, ele acaba sendo não um medo em si, mas o respeito e a valorização do dinheiro que eu coloco lá. Só para vocês entenderem. Eu respeito muito o dinheiro que eu coloco lá. Eu respeito muito meus investimentos, porque o dinheiro que eu coloco lá, ele é fruto do meu trabalho, né? Então eu preciso honrar ele, né? Eu não sou bitolado. Se eu perder tudo, acabou minha vida. Não é assim, mas eu respeito muito ele. E por eu respeitar muito ele, eu tenho prudência. Eu estudo as empresas que eu compro as ações, eu entendo as empresas que eu estou comprando minhas ações e respeito muito. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Não precisa ter medo, precisa ter respeito. Precisa ter prudência, precisa ter conhecimento, mas também não pode deixar de fazer, porque o medo ele acaba travando a gente. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui para você é: não tenha medo, tenha conhecimento, faça o seu melhor, estude, mas também faça. Não deixe de fazer. Existem muitas empresas bacanas aí dentro da Bolsa de Valores que pagam dividendos e que vão te ajudar na sua estratégia, nos seus objetivos e principalmente a chegar nos seus primeiros 10 mil reais saindo do zero na Bolsa de Valores com os investimentos inteligentes, tá bom? Então não tenha medo, tenha prudência, tenha coerência, mas faça. Não deixe de fazer, beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo aí desse programa e eu espero que ele tenha contribuído com a sua vida, que ele tenha contribuído com esse novo ano que está entrando aí na nossa vida, que ele te traga boas informações, que ele inspire você, para que você, assim como eu, também comece a fazer os seus investimentos e vamos junto. Vai ter bastante conteúdo bacana aí para vocês. Espero que eu consiga ajudar você de alguma forma e que seja positiva. Inspire você a começar a fazer seus investimentos e a buscar os seus dividendos, sua renda passiva. Não ficar só dependendo da sua renda ativa do seu trabalho, tá bom? Um abraço para todo mundo, fique com Deus e a gente se vê no próximo programa. Um abraço.